Você provavelmente já ouviu alguém comentando naquele almoço, no intervalo do trabalho ou mesmo numa conversa de bar que não aguenta mais seu emprego, que está cansado, que é exaustivo e que a rotina está consumindo, né? Ou já consumiu toda a sua energia, todo o seu propósito, e você vê e percebe no olhar da pessoa, às vezes até na própria postura corporal ou na forma com que ela se expressa, que ela não está feliz. Não basta só conseguir um outro trabalho, um outro emprego para ela poder melhorar, porque ela também já tentou isso de outras formas, já trocou de trabalho, já trocou de empresa e percebeu que vamos dizer assim, quase que a mesma coisa sempre. Bom, essa mesma pessoa que também já tem alguns anos que diz que para ser mais feliz e para ser mais livre, ela precisaria ter o seu próprio negócio. Mas isso nunca passou de uma conversa, ou pior, de uma reclamação ou de uma lamentação. Eu conheço bem esse caso, porque eu, inclusive, durante bastante tempo, não cheguei no limite, mas já tive comportamentos parecidos. Alguns aspectos da vida corporativa, como bater ponto, ter uma rotina todos os dias interminável, não receber hora extra e ficar guardando bancos de horas que nem sobre isso eu tinha controle. E mais do que isso, ter que aguentar toda a politicagem e toda aquela questão que a gente sabe que faz parte do ambiente corporativo para que você possa manter o seu trabalho, que tem a ver muitas vezes com agradar aqueles que não produzem ou proteger aqueles que têm algum tipo de benefício empresarial pelo seu network, pelas pessoas que conhecem. Todo esse contexto me deixava muito mal, me fazia sentir assim, completamente deslocado daquele ambiente. Mas eu tinha contas para pagar, como todos os mortais, e isso fazia com que eu prevalecesse numa esperança, inclusive de ser promovido, aquela promoção que dificilmente chega, não tinha coragem de tomar a decisão de empreender. Até que um dia eu não tive escolha. Eu e mais milhares de pessoas chegamos no trabalho e descobrimos que a empresa tinha aberto falência. Mais de 2.000 pessoas perderam seu emprego estável no mesmo dia. Isso me deixou profundamente abalado mas também me trouxe a oportunidade de refletir sobre o meu futuro dali para frente. Eu descobri que um emprego, por melhor que ele seja, ou por mais que eu me dedique, ele nunca ia conseguir realizar na velocidade que eu desejava os resultados que eu precisava para criar um estilo de vida próprio, e ele também não era nada seguro. Nesse caso, foi lastimável porque se tratava não só do meu trabalho, mas da vida de milhares de pessoas que perderam seus empregos e suas rendas no meio de uma crise econômica. Aí eu não vou entrar em detalhes porque o Brasil sempre está em crise. Mas olhando para essa situação, eu gostaria de fazer um convite. Se você é uma dessas pessoas que carrega no coração o desejo de investir no seu próprio negócio, de se preparar de fato para empreender, você não precisa chegar numa situação extrema, como a que eu cheguei, completamente fora do seu controle, como estava fora do meu controle. Mas também seria muito triste se os anos fossem passando e se passasse 5, 10, 15, 20 anos e você também se visse sendo descartado do ambiente corporativo, principalmente por questões de política ou por questões de crise econômica, seja lá o qual for. Você pode sim começar agora o seu momento de transição. E essa transição ela não precisa ser uma transição repentina. Não deixe o seu emocional chegar até o limite para que você possa, então, tomar as decisões que são necessárias para você transformar o seu desejo em um projeto de vida alinhado à sua expertise profissional. Bom, para que você possa transformar o empreender num projeto de vida alicerçado, nos talentos que você sabe que você tem,
no conhecimento que você adquiriu ao longo desses anos e na sua experiência, é muito necessário que você cumpra alguns princípios. O primeiro deles é muito claro, é muito simples, mas ele garante que você possa tomar a decisão. É se preparar economicamente. A gente sabe que, por uma questão cultural, a gente não tem educação financeira. E esse é um dos motivos que milhares de brasileiros que têm um alto potencial se limitem a uma vaga de emprego para garantir o seu sustento, porque não conseguiria ficar desempregado nem 3 meses. Ou seja, não conseguiria pagar suas contas por um curto período caso a sua renda principal fosse perdida diante de um cenário de desemprego, por exemplo. E muitas das vezes, até o próprio seguro-desemprego não consegue garantir o mínimo necessário para que essa pessoa não entre em grandes dívidas, ou não tenha que fazer um empréstimo, não tenha que, enfim, pedir dinheiro emprestado para alguém para continuar subsistindo. A nossa primeira missão, que vai te servir não só para você empreender, mas para que depois que você empreenda, você de fato possa construir um negócio sólido e sustentável, é aprender a gerenciar o seu dinheiro. E essa gerência começa a entender quanto você gasta, como você gasta o seu dinheiro, naquilo que de fato é necessário e separar aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo e garantir um padrão de vida que esteja abaixo da sua linha de receita, para que você tenha lucro ou para que você possa poupar dinheiro. Você começa a construir a mentalidade de lucro a partir desse momento. Se você conseguir viver esse primeiro princípio bem básico, e ele pode ser gradativo, a gente sabe que a gente gasta inclusive mais do que ganha. Alguns números, algumas pesquisas mostram que o brasileiro inclusive tem 40% da sua renda fixa mensal já destinada a dívidas. Ou seja, a gente já vive numa faixa menor do que na nossa renda, mas pela dívida. Então, quitar as dívidas e depois aprender e continuar mantendo esse padrão de vida menor, de forma que você possa poupar dinheiro, vai possibilitar que você tome a sua decisão em algum momento. Porque com medo, você não vai conseguir fazer isso. O medo paralisa. O medo não permite que você tome uma decisão, por mais que essa decisão possa te realizar como pessoa e como profissional. Leve muito a sério e comece aos poucos e gradativamente vá aprendendo a fazer a gestão do seu dinheiro de forma que você vá criando também uma mentalidade de empresário, de empreendedor. O segundo ponto, o segundo princípio que é necessário você levar em conta é você entender que empreender não se trata de ter uma ideia. Eu tenho milhares de ideias e muitas pessoas têm milhares de ideias todo o tempo, mas isso não garante que você possa ganhar dinheiro com essa ideia. Empreender exige diversas competências técnicas e comportamentais que não são naturais de quem já viveu algum tempo ou adquiriu hábitos de quem é empregado. Eu posso citar 3 principais características comportamentais de um empreendedor. A primeira delas, autorresponsabilidade. Significa o quê? Você se tornar responsável pelos seus resultados e não depender de ninguém. Não depender de ninguém não significa que você não possa pedir ajuda, não significa que você não vai trabalhar em equipe. Significa que você sabe exatamente o que você precisa entregar dentro do seu escopo de responsabilidade. A segunda característica comportamental fundamental para o empreendedorismo ou para uma carreira empreendedora é que você adquira e desenvolva autonomia. Ou seja, agir por conta própria, não só se fazer dono dos seus resultados, mas agir por conta própria. Desenvolver capacidade crítica para que você possa tomar decisão, porque tomar decisão é uma das principais atividades de um empreendedor. Adquirir capacidade crítica para que, em autonomia, você possa formar opiniões
e adquirir capacidade de dialogar, ou seja, aumentar o seu repertório para que você possa se comunicar, vender-se e vender o seu trabalho, o seu serviço. O empreendedor, na essência, ele é um comunicador, ele é alguém que explica algo que pode mudar na vida de outra pessoa através de um produto, através de um serviço. E a terceira característica importante, comportamental, que faz parte do desenvolvimento de um empreendedor é a competência emocional ou a inteligência emocional de conseguir lidar com situações difíceis, principalmente, e aí entra uma questão que até culturalmente é difícil a gente desenvolver. O empreendedor, ele só consegue empreender com sucesso quando ele aprende a se relacionar e dentro dessa relação ele assume na sua inteligência emocional a capacidade de dizer não. O que é a capacidade de dizer não? É entender de forma muito profunda e de forma muito clara que ele não vai poder fazer todas as coisas, que ele não tem que atender o desejo de todas as pessoas e que ele tem capacidades específicas que servem para resolver só alguns problemas. Então, essa clareza de poder se posicionar diante dos pedidos do outro torna o seu negócio muito mais sustentável. Porque senão você pode se tornar um grande charlatão, ou seja, prometer aquilo que você não consegue entregar, né? Ou pessoalmente, ou que o seu produto não pode entregar. E isso não é sustentável. Não vai fazer com que você consiga avançar na carreira do empreendedorismo, porque você vai aos poucos denegrindo a sua imagem e perdendo a confiança nas pessoas. Do outro lado, existem competências técnicas. Uma dessas competências técnicas, claro, tem a ver com gestão financeira, como a gente já falou antes. Você já vem se preparando, né, há algum tempo. A segunda competência técnica, que é extremamente importante para um processo de empreendedorismo, é aprender a gerenciar projetos, ou seja, construir coisas com começo, meio e fim. Quando eu falo coisas, eu estou falando de produtos, eu estou falando de serviços. É explicar como esses serviços vão funcionar, como esses produtos vão funcionar para resolver problemas das pessoas. Quando você adquire esta mentalidade, ou seja, você entende não só aquilo que você propõe, mas sabe explicar como isso acontece, isso faz você avançar muitas casas em todo o seu processo de negociação e de venda. E aí eu já entro na terceira competência para que você possa empreender, que é indispensável. O empreendedor, ele precisa ter competência de venda, ou seja, ele tem que ser capaz de se relacionar com o mundo e com as pessoas, identificar problemas, entender como ele pode resolver esses problemas, né? E fazer propostas sérias e profissionais, concretas, que o outro possa perceber valor. Claro que a competência de venda, ela também traz, né, toda a necessidade do marketing, ou seja, de colocar holofote sobre o produto ou serviço que você quer vender, né? E que vai desde a gestão de como você vai encontrar essas pessoas, como vai conectá-las e como você vai fazer o fechamento do negócio em si. E venda é metodologia, venda é processo, venda é energia. Tem a ver também com aquilo que você acredita. E eu termino, a partir desta reflexão e desses princípios, um caminho que você precisa empreender desde já, para que você possa tomar a sua decisão de transição de carreira. Por que transição de carreira? Porque possivelmente, se você quer empreender, você está numa carreira ou pública ou privada. E você vai mudar de estilo de carreira. Essa mudança de estilo de carreira, não necessariamente de profissão, porque você pode empreender fazendo o mesmo que você faz dentro de uma empresa privada, mas essa mudança de carreira vai trazer como consequência novos benefícios e novos desafios.
E para que você se prepare para esses desafios, bom, anota cada ponto, cada princípio que eu trouxe e pensa num prazo para que você possa começar a empreender tanto em estudo como em práticas que vão te fortalecer dentro desses princípios e permitir que a cada passo ou que no desenvolvimento de cada uma dessas competências você se sinta mais seguro, mais pronto e rompa com o ciclo da reclamação, com o ciclo daquilo que poderia ser, porque pode ser, se você decidir ser responsável pela sua vida, pela sua história. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, gostaria que você compartilhasse com algum amigo que você já ouviu falar, sobre isso que eu comentei com você agora, ou deixe aqui o seu comentário, pode acrescentar algum outro ponto importante que você descobriu que é necessário, ou pode questionar qualquer um desses pontos que eu pessoalmente vou responder ao seu comentário. Fico à disposição, muito obrigado pela atenção e continuamos juntos até o próximo vídeo.